Cumprimentamos a todos os nossos caríssimos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença, agradecidos, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, de estarmos unidos para ouvirmos a bendita palavra e crermos nela cada vez mais, Senhor. Pai bendito, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas muitas fraquezas, e nós entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, aos Teus cuidados, e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, que hoje possamos ser melhor do que fomos ontem, e se o Senhor permitir, que amanhã possamos ser melhor do que temos sido hoje, ó Pai. E nós pedimos a bênção, a inspiração para este programa e que todos os meus amados irmãos possam ser abençoados e que, acima de todas as coisas, o grandioso e soberano nome do Senhor
seja glorificado pelo teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. E nós leremos a partir do versículo 1. São Mateus 4, versículo 1. E enquanto vocês procuram, se desejarem acompanhar, nós vamos dar as nossas notas rotineiras. Este programa, ele é publicado aqui pela plataforma do YouTube, no canal A Mensagem do Sétimo Anjo, todos os dias no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos os cultos ali na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Toda quinta-feira às 19 horas e todo domingo às 8h30 da manhã. Esse endereço fica ali bem em frente, ao lado, dos barracões da Sadia, os antigos barracões da Sadia, que hoje são desativados, e também próximo ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Então, se você chegando por ali, não é difícil encontrar a rua Geraldo Gonçalves Dias. E vocês todos que estão nos ouvindo, estão convidados a participarem conosco. E nós pedimos também que vocês participem da família A Mensagem do Sétimo Anjo, que é o nosso canal, o nosso programa, e inscreva-se. E também, quando estiver assistindo o vídeo, clique no joia, no gostei, para que o YouTube possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos e alcançar outras pessoas. E você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos orando por todos os necessitados que pedirem. E ainda em tempo, nós lembramos que nós temos 3 grupos de WhatsApp. Nesses grupos, toda publicação deste canal é também republicada ou enviada para esses grupos. Se o irmão ou a irmã desejarem fazer parte, ser participante de um dos grupos, é só fazer o seu pedido aí no número que está na descrição do vídeo, ou então diretamente ali nos comentários também. Você deixaria ali seu nome e assim o número do seu WhatsApp e nós adicionaremos você em um dos grupos, não é? Muito bom. Então agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos. São Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos parar aqui no no versículo 4, não é? E o versículo que será frisado é esse último aqui, o 4. Então, quando o diabo chegou a ele e o tentou, não é? O insultou, na verdade, disse: se você está com fome e você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, não é? Então, ele disse assim, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, né, da boca de Deus. Então nós vamos ficar com essa escritura aqui, lembrando que essa expressão não é só de pão que viverá o homem, significa o homem não vive de uma partícula ou uma parte sequer da palavra, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus, né? Nós vamos ficar com essa escritura e vamos aqui para a nossa mensagem que está em estudo. Nós estamos extraindo dessa mensagem aqui coisas profundas, conselhos, né, de Deus para nós através do seu profeta mensageiro. Parágrafo 226. Porque isto traz o mundo e uma massa dele é morte. Uma massa de fermento, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Quem quer que tire uma palavra disto, ou acrescente uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. No jardim do Éden, o que causou morte e toda essa tristeza, toda mágoa, todo bebezinho morrendo, toda garganta dolorida, todo barulho de ambulância, todo hospital, todo cemitério, né? Ele deixou uma interrogação aqui, o que foi que causou isto, né? Foi porque Eva duvidou de uma palavra, não toda a palavra. Porque se nós observarmos hoje, as pessoas que são religiosas, todas elas carregam em suas bolsas, em suas pastas ou debaixo de seus braços a Bíblia inteira, a Bíblia completa, né? E só que na verdade a questão é que não se crê naquilo que se está carregando e não se obedece. Então obedece partes, crê-se em partes, né? E assim sucessivamente. E existem muitos que questionam a Bíblia. Ela foi escrita em um tempo diferente, em épocas diferentes, e não serviria para nós que vivemos há 2000 anos da morte do Senhor Jesus Cristo e coisas assim desse tipo, não é? Bom, não só de pão, mas de toda a palavra. Simplesmente a perverteu. Então Eva, ela não duvidou de toda a palavra de Deus. Ela duvidou apenas de uma pequena porção. E foi, ele está dizendo aqui, o que causou toda dor, toda doença, toda lágrima, toda ambulância apitando na rua, carregando um enfermo, toda funerária, né, levando um morto para o cemitério e assim por diante, né? Perverteu agora. Disse Deus, homem, ali ele era para guardar toda a palavra de Deus. Agora, aquele foi o primeiro da Bíblia. No meio da Bíblia, Jesus veio e ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele está mostrando aqui que lá no começo do mundo, então foi transgredido uma palavra, só uma. Aqui no meio da Bíblia com Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, então ele disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda, tem que ser toda a palavra, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Não somente parte delas, toda. No último da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus deu o testemunho de si mesmo. A revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra daqui, ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Agora, você segue através
daquele filtro do homem que pensa. Você terá o gosto do homem santo. Então, se nós seguirmos esse filtro, então nós teremos o gosto de um homem santo, não é? Quando sair dali, correto, você terá um gosto santo. Irmã, você que veste aquelas roupas, pense nisto. Você diz, sou virtuosa para meu marido, sou virtuosa para meu namorado, sou uma garota virtuosa. Porém, e aquele pecador que olhou para você, quando ele responde por adultério, quem o fez? Vê, você será culpada. Veja isto escrito na palavra. Então seja uma mulher que pensa, você deve e se acontece de estar naquela maneira? Ele disse, assim é uma palavra, não pode falhar, vem? Então ele está refletindo, não é? E se acontecer de uma pessoa fazer aquilo, de eu fazer aquilo, né? Não crer, não obedecer toda a palavra, então a palavra que ele disse não pode falhar. O grande homem disse, há não muito tempo atrás, me chamou em seu escritório, disse, porei as mãos sobre você, irmão Brana, você está arruinado, seu ministério pregando tais coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruina, deve ser arruinado, vê? Então, é muito bom pensar nisso, que o irmão, esse senhor, naturalmente, pode ser que seja um ministro, né? Chegou e disse, irmão Brana, venha ao meu escritório, que eu vou pôr a mão sobre você, eu vou orar por você, porque o seu ministério está arruinado. Mas por quê? Será que o irmão Brana havia adulterado? Será que ele havia saqueado a igreja ilicitamente, de uma forma ilícita? Ele teria feito alguma fraude na tesouraria da igreja? Não era nada disso. É porque ele estava pregando estas coisas. Então esse irmão disse, seu ministério está arruinado por causa destas coisas que ele pregava, não é? Ele disse, bem, meu irmão, qualquer ministério que a palavra de Deus o arruina, não merece existir, né? Vem. Ele disse, eu porei as mãos sobre você, disse, você foi enviado para orar pelos enfermos. Eu disse, você crê naquelas coisas, irmão? Ele disse, não, mas não é da nossa conta. Eu disse, de quem é a conta, então? Vem, bem, ele disse, é da conta do pastor. Então, esse irmão aqui, não sei se ele era pastor ou não, não é? Não sei se era ministro também ou não, mas ele disse, deixa as pessoas fazerem o que elas estão fazendo. Não se envolva com elas. Isso não é da nossa conta, não é? Aí o irmão Brana disse, então é da conta de quem? Advertir-lhes. É da conta de quem pregar para eles a verdade? Ele disse, isso é da conta do pastor. Certamente do pastor dele ou dela, não é? Eu disse, olhe para a congregação. Vê aquilo? Vê. Todo ano eu passo pregando estas coisas e eu penso seguramente e eles o captam. No próximo ano eu volto a mais do que sempre houve. Vem. Isso vai para mostrar que muitos são chamados.
mas poucos escolhidos. A liderança é o Espírito Santo. Amigo, ele te conduz e te guia para a verdade. Quando ele, o Espírito Santo, tem vindo, agora pense naquilo. Tome o filtro do homem que pensa, que é a Bíblia, não o seu credo, não a sua igreja. Você estará perdido. Tome o filtro do homem que pensa. Ali é onde aquele rapaz não pensou. Ele tomou o filtro da igreja, ele se tornou popular, um grande homem, porém no inferno ele levantou seus olhos, estando em tormento. Então você já sabe que aquele moço que veio até Jesus perguntar o que ele devia fazer para herdar a vida eterna, era o mesmo rapaz que tinha um mendigo na porta de sua casa e não lhe dava nada para comer, não é? Então, depois ele morreu o mendigo e morreu também o rico, que foi a parábola do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando Lázaro foi para o seio de Abraão, o mendigo foi para o inferno, o rico foi para o inferno. Aí lá do inferno a Bíblia diz que ele levantou os olhos, não é? Então sugere que ele devia estar em um lugar mais abaixo, não é? Agora, você toma o filtro do homem que pensa, Jesus Cristo, a palavra, e você desejará um gosto de pessoa santa, porque ela satisfará aquilo. Se você tem o Espírito Santo em você, isto satisfaz. Se o Espírito Santo não está ali, você diz, bem, eu não penso que aquilo significa qualquer diferença. Veja o que você tem feito bem ali. A mesma coisa que Eva fez. Você está bem atrás no mesmo lugar. Agora, vamos mais adiante. Agora deixe aquele homem ali que não usou o filtro do homem que pensa. Ele recusou aceitar a liderança de Jesus Cristo e a vida eterna. Agora, tomemos outro rico jovem homem de negócios, um monarca, com a mesma oportunidade que este homem teve e a aceitou. Ele aceitou a liderança de Cristo. Agora, há dois deles na Bíblia, dos quais vamos falar. Aquele que vimos, que a recusou. Agora, tomemos este homem, outro rico, jovem homem de negócios e um monarca, e ele aceitou a liderança. As Escrituras nos contam acerca deste companheiro. Se você quer anotar, em Hebreus capítulo 11, do versículo 23 a 29, não é? Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer as aflições de Deus, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então ele aqui mostrou dois personagens com desejos diferentes, com atitudes diferentes, completamente opostas, não é? Então o jovem rico saiu triste porque ele não queria ser pobre, na verdade. Se ele distribuísse todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todos os seus bens para os pobres, ele se tornaria um deles, pobre, não é? Ele não quis. Mas Moisés, a Bíblia diz, ele citou a Escritura aqui, a Bíblia diz que ele preferiu sofrer o vitupério de Cristo do que ter sob seus pés
todo o tesouro do Egito. Vem, ele aceitou a vida eterna. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do mundo. Moisés teve por maior aquilo que era o maior. Agora, este homem rico não o fez. E Moisés era um rico jovem monarca para se tornar um faraó. Ele era filho de Faraó e era herdeiro do trono, e ele olhou para o impossível, um bando de amassadores de barro, um bando de escravos, porém, pela fé, ele viu a promessa de Deus, através da palavra, que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas seria tirado por uma mão poderosa, e ele teve por maiores riquezas aquilo, aleluia, diz o profeta aqui, aleluia, do que os tesouros do Egito, pois ele renunciou o Egito, não sabendo onde estava indo. Ele foi conduzido por Cristo, ele renunciou. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui, não é? Vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Moisés? Nós já nos colocamos no lugar do jovem rico, não é? Para fazermos uma comparação, que tipo de atitude nós tomaríamos se nós estivéssemos no lugar do jovem rico? Agora vamos pensar um pouquinho, vamos nos colocar no lugar de Moisés? Olha isto, Moisés, ele era tido como filho de Faraó. E nós sabemos que ele era um valente guerreiro, um general, e os filhos de Faraó não gostavam dele. Na verdade, ele não era filho legítimo, não é? Ele era neto. Ele estava em lugar de neto porque ele era chamado filho da filha de Faraó. Mas ele foi criado ali no palácio e ele era contado como um filho de Faraó. E ele tinha muito mais habilidades de guerra do que os próprios filhos de Faraó. E Faraó 7 tinha em mente de colocá-lo no seu lugar quando ele deixasse o trono, deixá-lo como Faraó. E os seus irmãos de criação, então, os outros príncipes, queriam fazer de tudo para ver se conseguiam manchar a biografia dele, manchar a sua carreira, para ele não tomar o lugar de Faraó. Mas não precisou nada disso. Aliás, não precisaria nada disso. Ele mesmo observou e ele disse: eu quero ficar do lado desses amassadores de barro, fazedores de tijolos. Eu quero ficar do lado dessa gente. Por que será? Certamente porque ele viu as grandezas do reino futuro que esperava aqueles que ficassem desse lado, não é? Então vamos ficar pensando nisso como se nós estivéssemos no lugar de Moisés. E ele teve seu pé no trono. Ele poderia ter sido o próximo faraó no Egito. Porém, ele teve por maior o vitupério de Cristo. E é bom pensar que Cristo não existia naquele tempo ainda, não é? Mas ele já tinha visto, porque o Senhor Deus já havia dito pela boca dele que seria levantado um profeta semelhante a ele. Então é por isso que a Bíblia diz que ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o vitupério para ser chamado de o antiquado, ser chamado de fanático, para tomar seu lugar com os amassadores de barro e os fanáticos, porque ele havia visto que
a hora que a Escritura havia prometido que seria cumprida, estava ali, então. Isso é o que se chama de revelação. Daniel também aconteceu isso com ele. A Bíblia diz que eles estavam lá na Babilônia já há 70 anos e ele começou a ler os livros de Jeremias, o profeta que o antecedeu, e ali no livro de Jeremias estava escrito que o tempo de escravatura de Israel era de 70 anos. Então ele leu e disse, então nós estamos no tempo da saída. Nós já estamos no tempo do êxodo, de deixarmos essa escravidão. E com Moisés foi a mesma coisa. Ele teve a revelação que estava na hora de Israel deixar de ser escravo, não é? Parágrafo 249 aqui. E, ó igreja, acorde. Não pode você ver a mesma coisa nesta noite? A hora que tem sido prometida está em nós. Tenha por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo companheirismo de qualquer coisa. Se é mãe e pai, igreja, qualquer outra coisa, siga a liderança do Espírito. Não troque essa revelação por nada desta vida, nada deste mundo. Não troquemos, aliás, não é? Sigamos este Cristo por um pouco, este Moisés, por um pouco de tempo. Ali eu o fiz. Observamos sua vida. A primeira coisa, quando ele teve que aceitar tomar o vitupério de Cristo e renunciou sua educação, renunciou toda a sua sabedoria, ele foi ensinado em toda a sua sabedoria, ele foi ensinado em toda sabedoria do Egito, ou dos egípcios, e toda a sua popularidade, seu trono, seu cetro, sua realeza, sua coroa, tudo o que ele teve, ele rejeitou. A Bíblia diz que ele era um cientista, né? A Bíblia Sagrada diz que Moisés era um cientista, porque no livro de Atos diz que ele foi formado em toda a ciência do Egito. E ele renunciou a tudo. Seu doutorado, enfim, suas posições, a coroa, o cetro, o poder, ele renunciou a tudo, não é? E esse outro companheiro o quis e recusou a Cristo. Esse outro é o jovem rico que está em apreço aqui. E esse homem renunciou àquilo e aceitou a Cristo, e rapidamente o que aconteceu? Ele teve que se separar. Bom, eu penso que ele está se referindo a Moisés agora, não é? Quando ele decidiu a ficar do lado do vitupério de Cristo, então ele teve que se separar. Teve que haver uma separação. Aleluia, não é? Aleluia, aqui ele está falando, aleluia. Aquela palavra significa louvado seja nosso Deus. É muito ruim que estejamos esquecendo isto. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele poderia ter jovens garotas esposas por centenas, e ele poderia ter cetros sob o Egito. Governou o mundo, ou seja, governar, né? O mundo jazia a seus pés, e ele era herdeiro de todo pedacinho dele. Porém, olhando as Escrituras e vendo o dia em que ele estava vivendo, ele sabia que algo nele, aquela semente,
de Deus predestinada foi trabalhar. Então, primeira coisa, ou melhor, uma das coisas que nós não podemos também deixar passar por alto é ter o discernimento em que tempo estamos vivendo. Moisés teve o discernimento em que tempo ele estava vivendo. E nós também precisamos ter esse mesmo discernimento, não é? Não me importa quão popular você possa ser, ou quão isto você possa ser, você pode ser um presbítero, você pode ser um pastor, você pode ser um isto, aquilo ou aquilo outro. Eu vou dar uma paradinha aqui que está na hora de terminar ali, mas eu vou dar um testemunho. Eu já falei outro dia que eu às vezes fico um pouco constrangido de ficar dando testemunhos pessoais. Mas por favor, me dê licença, não é? Na década de 70, nós já éramos presbítero, não é? Este que vos fala já era presbítero. E eu estava fazendo o seminário naquele tempo. Nós estávamos fazendo seminário e aí veio a revelação da mensagem para nós. Então eu não titubeei, nós não titubeamos, nós dissemos, vamos crer nisso, vamos aceitar esta mensagem de Malaquias 4. E então, quando tomamos a decisão mesmo e fomos comunicar ao presbitério que nós sairíamos, e diga-se de passagem, nós não éramos uma pessoa trabalhosa na igreja, não. Aliás, nós trabalhávamos na igreja, não é? Então, um dos presbíteros veio falar comigo e disse assim, irmão, você sabia, nós residimos na cidade de Americana já há mais de 50 anos, não é? Então, ele disse para mim, irmão, você não está sabendo que você será o pastor regional de toda a região aqui? E olha que tinha cidades, hein? Campinas, Jundiaí, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Americana, Santa Bárbara, Rio das Pedras, Rio Claro, Capivari, não é? Muitas cidades, eu estou esquecendo ainda alguns nomes, não é? E então o irmão veio e disse para mim, é só você terminar o seu seminário, você será o pastor regional de toda essa região aqui. E às vezes eu brinco, você já pensou nisto? Se eu tivesse optado por ser, então, por continuar e ser o pastor regional, quem sabe hoje eu chegaria na igreja assim, de Land Rover, né? Veja isso aqui, porque eu tenho empolgação de pregar o evangelho, porque a gente prega com experiência própria. Nós não pregamos uma história do evangelho, nós pregamos com experiência própria. Isso que aconteceu com Moisés, aconteceu conosco também. O irmão veio na minha casa especificamente para dizer, não faça isso, irmão, não saia. Você vai ser nomeado, você vai ser ordenado ao pastorado e você vai ser o pastor regional de todas estas cidades aqui. Você sabe o que nós dissemos para o nosso amado irmão, que eu amava demais e ainda continuo amando, nunca mais o vi, não sei se está vivo, né? Eu nunca mais vi a pessoa dele, não é? Eu disse para ele, irmão, ainda é pouco. Ainda é pouco, mas não que eu quisesse mais, eu quisesse ser então o presbítero estadual, não era isso. É que o que eu tinha alcançado era muito acima destas coisas, que se chama vida eterna. Aleluia! Isso é tão certo como nós estamos falando diante do Santo Espírito de Deus aqui agora. E nós podemos morrer, como os Ananias e Safira morreram, se estivéssemos mentindo. Isso é a plena verdade diante do Espírito Santo de Deus. Eu disse, é pouco, irmão. Para me tirar dessa revelação que Deus nos deu, precisaria muito mais e eu não sei se haveria alguma coisa nesse mundo que poderia fazê-lo. Mas eu tenho que terminar o parágrafo aqui porque já deu a hora, não é? Então,
pode ser um isto, aquilo ou aquilo outro, porém, se aquela palavra de vida eterna pela palavra de Deus tem sido predestinada em você e você vê a coisa, a mão vai trabalhar se movendo assim, começa a sair, começa a obtê-la. Aleluia! Deus seja glorificado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, na verdade, Senhor, nós não nos sentimos melhores que ninguém, meu Pai. Quem sabe o Senhor tenha nos mandado essa palavra tão tremenda, essa mensagem tão tremenda, porque nós éramos os piores e nós precisávamos de algo muito tremendo para nos resgatar, meu Deus. Mas a verdade é essa, que assim como Moisés, nós também tivemos a sorte, o privilégio de fazermos a escolha correta, meu Deus. E nós agradecemos ao Senhor. Eu peço a bênção em favor de todos os meus irmãos que estão nos ouvindo agora, nos acompanhando, em favor das famílias necessitadas, dos problemas que assolam as famílias, as doenças, as enfermidades. Nós repreendemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo pela verdade que foi acabada de pregar agora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação aqui com Jesus. Amém, Senhor. Amém.